Graça e paz, família de Deus. Vamos começar hoje o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, onde encontramos aqui uma lição muito atual. Toda a Bíblia ela se torna e se revela atual a cada tempo, porque ela tem lições eternas e também revela sobre questões humanas, e isso tudo existirá enquanto existir ser humano na Terra. O ser humano ele tem uma natureza que ela é imutável enquanto ela não se encontra com o eterno, não se encontra com Jesus, não se permite ser transformada. Então o ser humano ele repete erros desde o princípio, porque faz parte de si alguns comportamentos, temos que nos atentar para a transformação que Deus deseja fazer em nossas vidas através da palavra de Deus. Observemos que esse capítulo começa quando Jesus é questionado pelos fariseus por que os seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Jesus então responde aos fariseus: Não é o que o homem come, ou é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai da boca. Observemos que Jesus, ele recebeu uma pergunta acerca daquilo que é físico, daquilo que poderia ser produzido na vida de um homem através de uma contaminação que estava em suas mãos, de coisa física. Mas Jesus responde de uma questão espiritual. Ele fala assim: ó, o que contamina o homem é o que sai da boca e não o que entra. E Jesus continua dizendo aos fariseus algo muito interessante aqui. Olha, vocês, por exemplo, vocês usam as tradições de vocês para desonrar a Deus, para transgredir a lei de Deus. Então Jesus se referiu a eles dizendo: vocês, por exemplo, fazem os seus votos, né? E depois deixam de abençoar, deixam de honrar os seus pais e sua mãe. Por quê? Porque vocês dizem que fizeram um voto. Jesus estava se referindo a você tem que honrar seu pai e sua mãe. Um exemplo, seu pai e sua mãe está precisando de uma ajuda, vamos colocar aqui uma ajuda financeira, e você diz a eles assim: oh, então eu não posso te dar uma ajuda financeira, meu pai, porque eu tenho que dar dízimo na igreja. Então é isso que Jesus disse. Vocês estão pegando aí o voto de vocês de dar ofertas no templo e vocês dizem que não pode abençoar o pai e a mãe de vocês porque vocês fizeram esse voto. Aí Jesus fala, mas honrar pai e mãe é um mandamento eterno. É algo que não deveria ser transgredido. Então, o que Jesus estava dizendo? Vocês estão tão preocupados com algumas tradições que vocês se esquecem daquilo que realmente importa. E Jesus nos ensina isso nesse texto, assim como Deus nos ensina isso lá no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 6. Interessante que o profeta Oséias profetizou um tempo onde sacrifícios e holocaustos, vamos falar sobre isso, eram parte relevantes da prática judaica. No entanto, Deus disse através da vida do profeta o seguinte: olha, eu prefiro que vocês tenham uma vida de amor e misericórdia do que vocês ofereçam sacrifício. Eu prefiro que vocês me conheçam do que vocês ofereçam holocausto. Ou seja, o propósito de Deus desde o princípio da humanidade era trazer à vida do homem uma vida prática de amor, misericórdia e relacionamento com Deus, conhecimento de Deus. Então, na realidade, nós entendemos que algumas coisas desde o princípio são secundárias. Até mesmo a lei, ela tinha um propósito de alcançar a mente humana, de mostrar para o homem a necessidade, por exemplo, de um cordeiro, porque o homem sempre foi e sempre será pecador. Se nós não entendemos o que a lei mostrou para as pessoas lá e que o evangelho nos mostra hoje, que nós somos carentes de alguém que pagasse o preço por nós, pelos nossos pecados, porque nós mesmos somos incapazes de produzir salvação em nós, ainda que tentamos, de certa forma, pelo cumprimento da lei. Mas Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que aquilo que era impossível à lei, Deus tornou possível em Jesus Cristo. O homem era impossível de deixar de pecar no Antigo Testamento. Só que cada pecado que ele tinha que apresentar um sacrifício. Mas o propósito de Deus era que ele apresentasse sacrifício? Não, o propósito de Deus era que ele vivesse uma vida de amor. A lei apontava, essas leis cerimoniais principalmente, apontavam para Cristo. E as pessoas muitas vezes estão negligenciando, as pessoas estão se preocupando em cumprir rituais, e como disse essa mensagem, é uma mensagem muito atual, porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com os nossos rituais do que com aquilo que realmente agrada o coração de Deus. Muitas vezes estamos deixando de fazer aquilo que realmente agrada a Deus para fazermos aquilo que é secundário. E o Senhor nos ensina na sua palavra, continua dizendo aqui. Aí os discípulos perguntaram a Jesus: nos explica como é que é essa questão de que contamina não é o que entra, mas o que sai. E Jesus então disse: olha, na realidade o que entra pela boca de vocês, o próprio organismo de vocês vai dar um jeito de lançar fora. Mas o que sai da sua boca é aquilo que vem do seu coração, e do coração procede toda a maldade. Porque o homem sem Deus,
A Bíblia diz que da boca fala, a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós não estamos em comunhão com Deus, o que sai da nossa boca realmente são essas coisas que produzem contaminação, e produzem contaminação no espírito, no interior. E nós vamos assim produzindo contaminação quando nós não estamos em comunhão com Deus, não entendemos o propósito do Evangelho, não permitimos a Deus que transforme o nosso coração. Nós estamos fazendo isso. E Jesus mesmo disse, vocês muitas vezes me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Muitas vezes nós cumprimos nossos rituais, como eu disse, estamos participando das nossas reuniões semanais, cada um na quantidade que a sua denominação exige aí, e vai, e canta, e adora, levanta as mãos, mas dá a impressão que fora do templo, fora das nossas reuniões, parece que somos outras pessoas. Porque nos esquecemos, talvez, de honrar as pessoas que temos que honrar, nos esquecemos de ter uma vida de amor e misericórdia, e talvez nos acomodamos apenas em cumprir os rituais. Porque os fariseus eles se preocupavam em lavar as mãos, mas não se preocupavam com aquilo que eles falavam com as pessoas. Por exemplo, nós vemos na parábola do fariseu e do publicano, o fariseu diminuindo o outro. Porque ele era um cumpridor de ritual, porque ele fazia todos os jejuns que a lei exigia, porque ele orava de acordo com o que a lei exigia, porque ele contribuía de acordo com a lei exigia, ele se achava santo. E por isso ele julgava-se melhor que o outro, e ainda disse a Deus, eu não sou como esse outro aqui. Que postura é essa? Será que não é uma postura muito comum nos nossos dias? Será que essa postura agrada ao Senhor? A Bíblia diz que nessa parábola, quem foi justificado não foi aquele que se exaltou, mas aquele que se humilhou. Porque talvez aquele que se exaltou pegando as suas obras para tentar se justificar. E como eu disse, Paulo disse, Jesus fez o que a lei era impossível de fazer. Se não for em Jesus, jamais vamos alcançar o propósito real de Deus para nossas vidas. Não adianta pensarmos que não é por intermédio da graça, amor e misericórdia de Deus que vamos ser transformados e que assim vamos deixar de produzir contaminação na vida uns dos outros, de ser pessoas que ao invés de transmitir Deus, transmitam a sua própria natureza pecaminosa, tornem explícito as maldades que existem dentro de si. E Jesus nos ensina nessa passagem que é isso que Deus espera de nós, que nós possamos ser transformados no nosso interior, nos preocupar mais com o nosso interior, para que quando nós abrirmos a nossa boca, tudo aquilo que nós fizermos e falarmos seja uma expressão do reino e que isso transborde santidade, alegrias para a vida das pessoas, seja a expressão do reino para que as pessoas que ainda não conhecem o Senhor venham conhecer, ao invés de ficarmos nos preocupando com aquilo que é exterior e nos acomodarmos, o pior é isso, nos acomodarmos com aquilo. Pensarmos que aquilo que é suficiente, porque muitas pessoas se preocupam em se adequar à roupa, ao tipo de cabelo, ao tipo de música, e muitas vezes não se preocupam em adequar a sua língua, não se preocupam em se adequar o seu coração à vontade de Deus. E caímos no erro de sermos apenas cumpridores de rituais, pessoas que adoram a Deus com os lábios, mas não com o coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos transforme, nos regenere pelo poder do Espírito Santo e nos faça os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, com o coração transformado e rendido diante de Deus. E assim vamos entender o que realmente é importante e o que é relevante no reino do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar por nós. Amém? Todos nós carecemos da oração, da intercessão uns dos outros e da misericórdia e da graça do Senhor. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós rendemos graças ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes estamos tendo o comportamento dos fariseus. Estamos nos apegando e valorizando muito aquilo que é externo e negligenciando aquilo que é interno, Senhor. Estamos muitas vezes sendo como aqueles fariseus que o Senhor disse que eram pessoas que não eram árvores boas, mas que o Senhor possa nos transformar, nos regenerar, nos transformar a cada dia pelo poder do Espírito Santo e nos encher, ó Pai, dessa graça, desse seu amor, assim como o Senhor usou o profeta Oséias, que nós possamos entender que aquilo que interessa ao Senhor é uma vida de amor, misericórdia, de conhecimento, conhecimento que é pautado no relacionamento com o Senhor, e que o Senhor nos abençoe, Pai, nos transformando a cada dia, e que essa transformação, Senhor, possa ser um sinal da existência do Senhor ao perdido, que as pessoas venham conhecer ao Senhor, perceber o Senhor em nossas vidas, e que nós possamos, ao invés de produzir contaminação, Pai, produzirmos vida, produzirmos santificação, produzirmos transformação na vida das pessoas, através daquilo que o Senhor faz e é em nossas vidas.
Deus, perdoa nossas falhas, perdoa todas as vezes em que nós entendemos errado por causa da nossa natureza humana, porque como o apóstolo Paulo disse, a lei estava enferma na carne, muitas vezes nos falta, Senhor, saúde espiritual, que o Senhor transforme, nos cure, nos regenere, para que possamos entender os reais propósitos do Senhor para nossas vidas como seu povo, em nome de Jesus. E nós te glorificamos, ó Pai, desde já, porque sabemos que o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, está atento à nossa súplica, e que haja, Senhor, testemunho desta palavra, que haja testemunho, ó Pai, da transformação que o Senhor há de fazer em nossas vidas, e que assim possamos verdadeiramente ser esses adoradores a quem o Senhor procura, que o adoram em espírito e em verdade, e com o coração rendido ao Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, que em nome de Jesus você possa ter sido abençoado com essa mensagem. Se você o foi, abençoe as outras pessoas compartilhando essa mensagem com elas. Se possível, deixe seu like, seu comentário, e que de alguma forma você possa contribuir com esse canal. Se você não é inscrito, você possa se inscrever, e que assim nós possamos perceber o Evangelho sendo anunciado e pessoas sendo alcançadas pelo poder de Deus, porque como Paulo disse, e eu também costumo dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do homem. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida.